pessoal, eu sou a Aline Diniz da Costa, advogada. Neste dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, eu gostaria de falar com vocês sobre o que é a consciência negra. Mas, entre os meus estudos, quem me conhece sabe que eu fiz o meu TCC na faculdade sobre o tema A Imunidade Tributária dos Templos Religiosos de Matriz Africana, Racismo e Intolerância Religiosa. Apesar de eu me solidarizar com tudo que o povo negro passou e ainda passa aqui no nosso país, eu não tenho propriedade para falar. Eu sei o que é ser uma mulher em uma sociedade machista, mas ainda assim, eu não sei o que é ser uma mulher negra em uma sociedade machista e racista. Então, diante de tudo isso, claro, foi meu objeto de estudo na faculdade, continua sendo meu objeto de estudo até hoje, o racismo, porque eu não consigo me conformar que a cor da pele seja determinante para que uma pessoa sofra tratamentos degradantes. Para mim, na minha concepção, somos todos iguais. Já diz o nosso artigo 5º da Constituição Federal, somos todos iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor, credo, então, sem distinção de sexo. Mas, como eu já disse aqui, infelizmente a nossa sociedade ela é machista e ela é racista também. Por eu não ter propriedade para falar sobre essa luta, eu vou deixar para vocês o nosso atual ministro falando sobre essa questão, ministro Silvio de Almeida, que é uma pessoa negra, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil. É uma palestra que aconteceu no Ministério Público do Estado de São Paulo no ano de 2015. Então, apesar de ser uma palestra antiga, ela continua atualizada, porque, infelizmente, o tratamento ao povo negro, ao povo descendente, ainda não mudou. Mas com toda certeza, com muita luta, eu só posso aqui me solidarizar na luta, não tenho propriedade para falar, mas estamos juntos nessa. Um abraço a todos vocês, um bom feriado e acompanhe a palestra do ministro. Uma alegria recebê-los para mais uma reunião do nosso GP de Igualdade Racial. Essa é uma reunião extraordinária, destinada àquele nosso projeto alternativo, de formação dos integrantes do grupo, para que nós nos apoderemos dos assuntos relacionados à igualdade racial e enfrentamento ao racismo. Nós temos hoje a alegria de receber o professor Silvio de Almeida. O professor Silvio é advogado especialista em questões referentes a terceiro setor e sobretudo ao racismo, e nessa qualidade preside o Instituto Luiz Gama, que é uma das ONGs, talvez a mais destacada ONG em São Paulo no enfrentamento ao racismo, nas questões referentes a racismo e igualdade racial. O professor Silvio é filósofo do direito e professor da Universidade Mackenzie, na área de filosofia, orientando e discípulo de um grande amigo, um grande pensador da filosofia do direito, que é o professor Alisson Mascaro. E além disso, é um grande e querido amigo que aceitou o nosso convite para vir fazer conosco hoje essa conversa. Eu já tinha dito a ele informalmente, mas faço também publicamente, para explicar que este não é um grande evento aberto, embora a gente tenha feito um convite aberto no Diário Oficial e na nossa página eletrônica, mas esta é uma reunião de trabalho do nosso grupo de trabalho de igualdade racial, por isso público reduzido, e que os que aqui estão são de fato os interessados nessa questão. Nós constituímos esse grupo no ano passado, e a Patrícia e eu, pelo Núcleo de Políticas Públicas, estamos coordenando. Reunimos colegas promotores e servidores do Ministério Público interessados em discutir a questão da igualdade racial, em buscar alternativas para enfrentarmos isso, não apenas no que se refere ao Ministério Público, processando os autores do racismo, entrando com ações civis públicas
em face das questões raciais, mas sobretudo o nosso racismo institucional interno. Nós somos ainda uma instituição cujos membros, Silvio, negros, contam nos dedos das duas mãos, talvez das mãos do Lula já sejam suficientes. Temos pouquíssimos de fato e é preciso que isso se reverta. Significaria um grande arejamento na instituição e uma busca de compromisso social que definitivamente nos falta na instituição hoje. E dentre os nossos projetos, nós conversamos isso, se não estava, o de nós fazermos algumas reuniões ou atividades destinadas a que nós próprios nos senhoremos do assunto e passemos a até nos tornar internamente, nós todos aqui estamos, uma referência nas questões de igualdade étnica e de enfrentamento ao racismo. E a primeira dessas reuniões que nós estamos fazendo é hoje com o Silvio, que vem nos falar um pouco sobre essa questão de racismo e Ministério Público, as sugestões que ele possa nos trazer a respeito do que nós, como promotores de justiça, membros e servidores, como instituição, enfim, podemos, não só no que se refere à nossa atuação externa, mas sobretudo internamente, como é que nós buscamos alternativas, Silvio, para enfrentar o nosso racismo que trazemos aqui dentro. Muitas vezes nem o identificamos claramente, somos racistas sem perceber, fazemos piadinhas politicamente incorretas, como essa que eu acabei de fazer muitas vezes, né? Isso é comum. E isso tudo tem uma herança de muitos tempos que a gente vai trazendo e não consegue perceber como isso ofende as pessoas e como isso exclui direitos. Então, estratégias de como nós enfrentarmos isso. A Amanda, que é uma das nossas grandes inspiradoras, ela usa a expressão interessante: é preciso que nós nos perguntemos, você é racista? Então que nós usemos algum tipo de estratégia para que nós efetivamente olhemos no espelho e tentemos e consigamos identificar o nosso racismo. Então é com essa finalidade que nós convidamos para estar aqui conosco hoje. Te agradeço muito a presença e o convite. Bom dia a todos e todos. Eu queria dizer que para mim é uma enorme alegria poder fazer parte de um momento tão importante. Eu acho que não apenas da vida institucional do Ministério Público, mas um momento importante da sociedade brasileira, que o Ministério Público Paulista, que de fato tão tradicional e serve como referência para a atuação do Ministério Público e todos os órgãos do Ministério Público no Brasil inteiro, tenha se aberto para trabalhar e para falar de uma questão tão importante, tão crucial para a nossa democracia, como é a questão racial. Como se trata de um grupo de trabalho, eu gostaria de começar agradecendo primeiro ao convite que me foi feito pelo doutor Eduardo Valério, que, assim, com a sua generosidade e com a amizade que temos um pelo outro, acabou até exagerando um pouco, né, nos predicados, enfim, na importância do Instituto, mas eu fico feliz de saber que uma pessoa tão séria e dedicada como o senhor tem essa visão do Instituto, porque sei que, apesar da sua amizade, antes de tudo, o senhor é uma pessoa muito séria e muito compromissada com as grandes questões que nos trazem até aqui. Então, fica o meu agradecimento pessoal a todos os membros do grupo, fica o meu agradecimento ao Ministério Público por abrir essa possibilidade de um diálogo tão relevante. Agora, como se trata de um grupo de trabalho, como eu disse, é necessário que nós saibamos quais os desafios que temos que enfrentar. E trazer o debate sobre a questão racial é um desafio porque, certamente, e todos, as senhoras e o senhor, todas as senhoras e os senhores sabem, né, do problema, isso causa uma celeuma dentro da instituição. Vocês vão enfrentar um debate muito grande, não só um debate, mas uma resistência, e animosidades vão surgir, enfim, e coisas impressionantes. Eu acho que você tem que estar preparado para isso, porque eu participei de um processo muito parecido com o que agora se inicia no Ministério Público, que foi na Defensoria. Então já aviso que a coisa será muito pior do que vocês imaginam.
porque o racismo é muito pior do que eu acho que a maioria das senhoras e senhores imaginam que ele possa ser. Quando a gente fala de racismo, estamos falando de vidas, estamos falando de gente que perde a vida diariamente, gente que não tem acesso a direitos, gente que, enfim, gente que vive de uma maneira absolutamente contrária a tudo aquilo que o Ministério Público diz defender. E quando, na verdade, o Ministério Público não pode fazer nada ou nada faz, porque vive no interior de uma sociedade constituída pela lógica do racismo. E acho que esse é o ponto central que nós temos que tratar aqui. Nós temos que, primeira coisa, admitir o seguinte: nós vivemos numa sociedade racista. A sociedade é racista. Ela não está racista, ela não é eventualmente racista. A sociedade que nós vivemos, ela é constituída pelo racismo. Essa é uma coisa muito diferente. É um ponto de partida da nossa reflexão, e não só da nossa reflexão, mas também de um planejamento, de uma ação do combate ao racismo institucional. Então eu quero começar hoje, para além de estratégias de combate ao racismo na instituição, nós precisamos entender primeiro o que é o racismo. Acho que isso é importante, a gente fala muito sobre isso, mas a gente não tem a dimensão, mesmo quem vive o racismo. Vejo que tem muitas pessoas negras aqui, muitas mulheres negras, que são aquelas que mais sofrem com o racismo, em toda a sua dimensão. Muitas vezes a gente não tem a compreensão teórica do que significa o racismo. Quando eu falo de compreensão teórica, eu quero dizer o seguinte: não estou querendo dizer que as teorias são mais capazes de explicar o que é o racismo do que a vivência do racismo diuturna que a maioria das pessoas negras passa. O que eu quero dizer é que a teoria, ela vai nos permitir uma visão global e vai nos permitir também falar do racismo para pessoas que não sofrem o racismo. O nosso combate é um combate teórico também. É um combate que se dá sobre a compreensão daquilo que é o racismo. E não é à toa que muitos livros são escritos sobre isso, não é à toa que há uma resistência muito grande desse assunto ser tratado nas universidades, não é à toa que esse assunto passa ao largo das nossas preocupações quando fazemos curso de direito. A gente não trata disso, a gente não fala de racismo, até porque se há uma coisa que chama racismo estrutural, é sobre isso que eu quero te falar hoje, também quero começar falando disso. Não é assim, não seria inteligente da nossa parte pensar que o racismo estrutural não está presente na própria constituição do pensamento jurídico, do conhecimento jurídico. As faculdades de direito, elas como reprodutoras de uma lógica, da lógica da ordem da sociedade, certamente reproduzem também, quando da estruturação dos seus cursos, enfim, da formação dos seus estudantes, a lógica racista. Então a gente sai da faculdade aprendendo a ignorar a questão racial. Isso é um ponto fundamental. E ao ignorarmos a questão racial, nós também ignoramos automaticamente a possibilidade da construção de uma sociedade realmente democrática. Portanto, estamos falando aqui de duas coisas importantes, só para a gente se organizar. Primeiro, vamos falar o que é o racismo na sua dimensão estrutural, que é mais importante do que falar de institucional. Não adianta falar de combate ao racismo institucional sem entender o que é o estrutural. E o segundo ponto é falar de como nós estamos falando, mais do que falar de racismo ou falar da condição dos negros, da representação dos negros no espaço de poder, nós estamos falando aqui da construção de uma sociedade democrática, realmente democrática. Se o Ministério Público não for capaz de enfrentar isso dentro da sua casa, ele será incapaz também de cumprir o seu mistério, que é de promover uma sociedade realmente democrática, de zelar ser o fiscal da lei, a lei entendida, né, no sentido de como uma expressão da vontade geral, né, ou então a lei como uma expressão da vontade democrática, dos anseios democráticos. O Ministério Público será incapaz de fazer isso porque ele não funciona desse jeito, porque é racista, certo? Enfim, eu quero mais uma vez dizer que eu estou feliz de poder falar isso, porque a última vez que eu falei isso no Ministério Público, eu arrumei um problema tão sério. É verdade, eu tive um evento, fui falar, acho que não sei se as pessoas estavam presentes, eu falei, olha, o Ministério Público é racista. O Ministério Público, portanto, quando não coloca esse problema para si, ele acaba sendo conivente com todos os absurdos provocados pelo racismo, inclusive com o que se chama hoje de genocídio da população negra. Pronto, para que eu falei isso? As pessoas se sentiram pessoalmente atacadas. Foi um só. Foram 2 ou 3, né, que um deles depois foi pedir desculpa no microfone, mas não porque achou que eu estava errado, mas porque achou que ele estava errado e que eu estava certo.
mas porque ele achou que ele foi mal educado, né? Então a pessoa pode ser racista, mas ela tem que ser educada, né? Então é uma característica, melhor ser educado do que ser melhor ser racista do que ser educado, mal educado. Então acho que essa é uma questão também importante. E por que eu estou falando desse episódio? Porque isso revela o que é o racismo estrutural. Acho que há 3 formas de falar de racismo: racismo estrutural, racismo institucional e racismo de Estado. Temos que falar dessas 3 coisas: racismo estrutural, racismo institucional e racismo de Estado. Então vejam só, racismo estrutural. Vejam que a gente tem a impressão, como eu já disse, de que o racismo, veja, racismo entendido como uma exclusão, como uma subalternização, como um tratamento diferenciado, e quando eu falo diferenciado é um tratamento inferior às pessoas negras. Eu digo que isso não é uma coisa lateral. O racismo, portanto, esse tratamento dado das pessoas negras não é uma coisa, não é um acidente. Na verdade, é da própria essência da lógica da reprodução das relações sociais. As relações sociais no Brasil, elas são constituídas a partir dessa cosmovisão, ou seja, que o negro, que as negras e negros estão sempre em posição de subalternidade. E vejam, faz parte do pensar uma sociedade, pensar a sociedade a partir de uma certa lógica, de uma certa ordem. Não é à toa que todos nós levantamos, tomamos café, primeiro, escovamos os dentes, tomamos café, enfim, nos arrumamos, pegamos o carro, então o táxi, ou então o ônibus, o transporte público. Cumprimos esse ritual todos os dias. Esse ritual, ele se normaliza, ele é o normal para a gente. Da mesma forma, saindo das questões cotidianas, a nossa visão sobre as coisas do mundo também. Chegamos no lugar, sabemos que temos que cumprir a lei, ou minimamente respeitar uma fila na hora de entrar em algum lugar, pagar na... Veja, então vejam que a gente tem uma cosmovisão que normaliza o mundo para a gente, que torna confortável a vida em sociedade. Veja, o racismo faz parte disso. Então quando a gente entra num lugar e não vê pessoas negras, apesar de sabermos que mais da metade da população brasileira é negra, e a gente acha isso normal, é porque de alguma forma nós naturalizamos o fato de que negros não estão em certos espaços, em especial espaços de poder. Então quando um promotor chega no Ministério Público e ele vê que a maior parte dos seus colegas são pessoas brancas, e ele acha que isso é normal e se coloca como defensor da lei e promotor da ordem democrática, é porque tem uma coisa muito errada acontecendo. Quando ele percebe, o defensor, por exemplo, percebe que a maior parte dos seus assistidos são pessoas negras e os seus colegas, a maior parte são brancos, é porque tem alguma coisa errada. Aliás, o que está errado? O errado aí, o absurdo, não é o fato de o mundo ser construído dessa forma. O absurdo deveria ser o fato de que a gente não se choca com essas coisas e normaliza esse tipo de situação. Então isso é um dado que revela o que a gente chama de racismo estrutural, ou seja, é um dado do inconsciente. É um dado inconsciente. Independentemente da nossa vontade de sermos racistas ou não, de discriminar pessoas negras ou não, nós naturalizamos e normalizamos o fato de que pessoas negras estão sempre em posição de inferioridade ou de subalternidade dentro do processo de reprodução social. Então isso faz parte do que a gente chama de racismo estrutural. Eu li esses dias uma entrevista de uma pesquisadora interessantíssima, que eu até queria recomendar que o grupo a convidasse para participar aqui. É uma psicóloga, doutora em psicologia, pós-doutoranda em psicologia pela USP, a doutora Lia Wagner Schuckmann. Depois eu posso até falar dela com mais calma, mas eu acho que seria uma pessoa interessante. E ela diz uma coisa importante. Ela fala, a gente não para de falar, a gente fala muito de negro, né? Só que quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando disso, a gente está falando de branco. Tem que falar do que é branco. Tem que estudar o branco. Sendo que o branco também é uma construção social. E a gente normaliza o branco, né? O branco é como se fosse a regra, o negro como se fosse a exceção. Então não estou sempre falando de negritude, eu vou falar de branquitude. E perguntar para os brancos o seguinte: você se sente privilegiado? Você acha que você tem algum privilégio por ser branco? E ver o que ele responde. E ela fez essa pergunta nas pesquisas dela e foi impressionante que as pessoas brancas diziam o seguinte: sim, eu tenho privilégio por ser branco. Ser branco é diferente.
ser branco é melhor do que ser negro. Aí você perguntar para a pessoa assim, você é contra a ação afirmativa ou você é a favor de cotas? Não, eu sou contra, porque somos todos iguais. Vocês notaram? O que ela notou? Que a objeção às políticas de ação afirmativa são irracionais. Irracionais. Elas não existe pouca racionalidade no debate público quando se fala de política de ação afirmativa. Porque a maioria das pessoas, mesmo sendo brancas, reconhecem que ser branco é um privilégio, mas elas negam a possibilidade de uma política de combate ao racismo. Sabe por que isso? Porque é estrutural. Voltamos ao primeiro ponto. Porque é muito difícil, já diz um escritor americano chamado Upton Sinclair, né? Ele fala, é muito difícil que uma pessoa seja contra aquilo que garante o seu salário. Né? É isso. E vamos ampliar o que ele disse. É muito difícil uma pessoa ser contra qualquer coisa que possa, de alguma maneira, comprometer a sua posição no mundo, o seu privilégio. Vejam. Então, notemos. O combate ao racismo é um desaprendizado, antes de tudo. Nós vamos desaprender a ser racistas. Esse é o ponto. Porque nós somos criados numa sociedade que nos ensina o tempo todo qual é o nosso lugar. Vejam, isso de uma maneira estrutural, ou seja, há uma reprodução das condições em que isso acontece. E a gente pode estender isso, por exemplo, à posição de ser homem. O machismo também é isso. Nós somos educados a ser machistas. O mundo é dos homens, né? Então os homens chegam e mandam no mundo e a gente tem o mundo todo pra gente. Então é muito difícil você desaprender isso e falar assim, não, eu quero discutir o meu privilégio de ser homem, ou eu quero discutir o meu privilégio de ser branco. Vamos discutir isso. Qualquer política de ação afirmativa é uma política de combate ao privilégio. Portanto, é uma política que coloca em questão a branquitude e não a negritude. Temos que pensar nisso. Esse é o primeiro dado que nós temos que colocar na cabeça. A professora Lia, ela cita nas pesquisas dela assim, uma coisa que eu achei chocante e que eu acho que os membros do Ministério Público, os servidores também vão achar chocante. Ela disse que ela entrevistou alguns moradores de rua e dentre os moradores de rua, ela pegou um morador de rua branco e fez a mesma pergunta que ela fez a um empresário, enfim, um advogado. E pergunta para o morador de rua assim, você tem algum privilégio por ser branco? Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, eu acho que sim, porque o segurança do shopping me deixa usar o banheiro e o meu colega que é negro não pode usar. Vocês entenderam agora? Ou seja, mesmo na extrema pobreza e na miséria, ser branco continua sendo um privilégio. Notaram? Ou seja, é uma sociedade estruturada não a partir apenas de uma clivagem de classe, mas a partir de uma clivagem racial. E aí nós podemos estudar um pouco mais a lógica disso tudo do ponto de vista econômico. Né? Quando a gente vai no caso das universidades, por exemplo. Nós sabemos que as universidades, em especial as universidades públicas, pegamos o caso da USP, a USP é absolutamente resistente à USP, eu digo, a direção da USP, os professores que lá estão, né, na sua grande maioria, ou não querem falar sobre isso, ou quando falam, né, a sua grande maioria é contrária às políticas de cota, as políticas de acesso diferenciado para além do vestibular na universidade. E por que isso acontece? Porque a USP, ela se tornou sinônimo de privilégio. Quem passa, né, pela Universidade de São Paulo acaba se diferenciando, né, e coloca esse diferencial, sabe disso, coloca esse diferencial de maneira consciente, fala assim, eu estudei na USP, eu sou doutor pela USP. Né? Esse é um título que realmente é uma questão concreta e material. Eu, quando me tornei doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, isso modificou sim a minha vida, e modificou claramente. Eu sou doutor em Direito pela Faculdade de Direito da USP, tenho orgulho disso, porque sei que isso é importante para mim. Isso é muito importante. Eu sou pós-doutor pela Faculdade de Direito do lado de São Francisco, isso é muito importante para mim, isso muda completamente a minha vida. Então vejam que a USP se tornou um espaço de privilégio. Então você junta os privilégios, né? Para que você quer um privilégio numa sociedade como a nossa? Porque o privilégio garante uma posição diferenciada do ponto de vista econômico numa sociedade desigual. Então tem uma lógica concreta e econômica dentro disso. Os espaços de poder são espaços também de acesso a certos bens e são espaços em que você certamente, ao garantir a sua entrada ali, você garante que você vai ter uma parcela diferenciada na distribuição dos bens que são produzidos com o trabalho social. Né? Então é sobre isso que nós estamos falando, sobre como é distribuído
são distribuídos os bens que são produzidos com o trabalho social, com o que a sociedade produz. Então a USP é o resultado disso, e a USP, portanto, é um espaço de privilégio. Só que agora, como é que a gente garante, como é que a gente legitima esse espaço de privilégio? A partir da incorporação de certos preconceitos historicamente construídos, né, dentre os quais o racismo. O racismo funciona, portanto, como um critério de legitimação de privilégio, de naturalização da desigualdade. Então, numa sociedade racista, é muito mais fácil, em sendo branco, quero falar de branquitude mais do que negritude, em sendo branco, a gente normalizar e naturalizar privilégios, né? E aí, falar disso, não a partir dessa noção de negro e de branco, mas falar de meritocracia. Então, veja, a meritocracia, veja, isso é importante para nós, do ponto de vista teórico, para quem estuda essa questão. Meritocracia é um discurso racista, uma sociedade desigual. Não existe como falar de meritocracia e não falar de racismo. Racismo e meritocracia são discursos e são práticas que caminham juntas. Até porque a história da meritocracia é muito distorcida do ponto de vista teórico, né? As pessoas falam de meritocracia, mas não lembro quem falou de mérito. Quem começou a falar disso era Aristóteles, né? Aristóteles falava de meritocracia, mas ele falava isso no século IV a.C. E veja, uma sociedade escravista, o escravagismo, onde o escravagismo era a lógica da reprodução econômica. Aristóteles, na obra política, ele vai defender, ou pelo menos vai legitimar e explicar a escravidão como um dado natural. E ele vai justificar a diferença entre as pessoas a partir da meritocracia. Mas ele vai falar de meritocracia a partir do momento que se fala de igualdade. Não se fala de mérito entre senhor e escravo. Se fala de mérito entre quem é livre. Portanto, só se fala de mérito a partir de condições de igualdade. Igualdade concreta, igualdade substancial e material. E nós fazemos pior do que Aristóteles. Uma sociedade que todos falamos do discurso da igualdade, nós falamos de meritocracia, sabendo que substancialmente as pessoas são desiguais. Então o sujeito estudou, é branco, estudou nas melhores escolas, né, fez cursinho, acordou de manhã, eu sempre brinco com meus alunos, acordou de manhã, né, tomou aquele café, vai para academia, depois toma aquele copo de whey, né, para ficar bonitão, aí vai estudar e tal. Aí ele passa no concurso para o Ministério Público. Passa, chega a segunda faculdade, estuda mais um pouco, tem aquele tempo de experiência e tal, passou no Ministério Público. Aí o colega dele, que não estudou em uma faculdade de ponta, enfim, não teve essa possibilidade toda, às vezes a moça, né, enfim, ficou grávida, tem tripla jornada, né, enfim, aí ela não passa no concurso. Aí o que ele faz, sujeito? Ele fala que ele tem mérito. Ele fala que ele tem mérito porque ele conseguiu passar no concurso do Ministério Público. E o outro não tem porque não conseguiu passar. Perceberam que a sociedade ela vai estruturando a desigualdade. Vai estruturando a desigualdade e vai naturalizando as diferenças que existem entre as pessoas, que não são diferenças naturais, são diferenças socialmente reproduzidas, construídas, fabricadas. Então, e o nosso desafio é entender isso, ou seja, como é que essa lógica se impõe. Então, veja, a nossa questão aqui não é só falar de negritude. Tem um monte de gente estudando negro em faculdade. É o que mais se fez. Estudar negro, o que o negro faz, os hábitos, né, como é que está a nossa cabeça, né? Todo mundo acha que pode falar de como é que o negro pensa, como é que está a cabeça do negro, como o negro está sofrendo. Aí qualquer coisa que acontece, você está sentindo que você é negro. Qualquer pessoa acha que pode falar de cabeça de negro. Agora é o seguinte, a gente tem que falar de cabeça de branco. Esse é o nosso ponto. Como é que a branquitude se traduz em privilégio, como é que a branquitude se traduz numa cosmovisão, né, em que a pessoa tem certeza que ele quer o seu lugar natural no mundo. Mais um exemplo também que eu vou roubar da professora Lia, que é um exemplo sensacional. Olha o exemplo que ela dá. Ela fala, o sujeito participou do movimento estudantil, ele é contra o racismo, ele vai lá, ele é meio hippie, assim, ele quer, ele é a favor das cotas, participa do Frente Pro Cotas na USP, ele é a favor da cota da defensoria, cota do Ministério Público, cota da magistratura e tal. Aí faz a faculdade de arquitetura. Aí depois, o que acontece? Quando vira arquiteto, ele vai projetar casa com banheiro de empregada. Ele vai projetar casa com banheiro de empregada, com chuveiro que fica em cima da privada. É isso que ele vai fazer. Ele vai fazer, sabe por quê? Porque daí ele vai chegar um projeto para ele vai ter que fazer o projeto tal, pequeno, aí ele vai ter que fazer um quarto de empregado, ele vai fazer o quarto de empregado como ele aprendeu, como ele aprendeu na faculdade. A arquitetura da cidade de São Paulo, ela é uma arquitetura excludente, racialmente excludente. É só olhar isso. Eu estava lendo outro dia, eu gosto dessa questão do racismo estrutural, enfim, estava estudando como é que isso se reproduz em outras áreas. Aí fui ver um pouco de arquitetura.
eu vi que tem uma coisa que chama arquitetura defensiva. Já ouviram falar nisso? Não sei se alguém conhece isso. A arquitetura defensiva está sendo uma discussão muito forte, né, nas grandes cidades, né, da Europa e dos Estados Unidos. Em Londres, por exemplo, tem muita discussão sobre isso. Arquitetura defensiva. O que é arquitetura defensiva? É uma arquitetura que visa deixar bem claro que certos espaços eles são feitos para pessoas especiais. Então aquele prédio, por exemplo, que você faz, que as pessoas que tem algum tipo de, enfim, tem algum tipo de mecanismo, vamos colocar dessa maneira, né, de equipamento, que, por exemplo, impede que as pessoas se sentem na beirada do prédio, ou então bancos, que são bancos que você não pode ficar muito tempo, que não pode deitar, a pessoa não consegue deitar no banco, porque ela tem, né, ela tem um encosto. Então, exatamente, o morador de rua não consegue deitar no banco. Então é para você sentar, ficar ali um tempo, mas você não precisa ficar muito tempo não. Não tem custo. Não tem custo, entenderam? Não é para recepcionar pessoas diferentes. Não é para ficar ali, é para trabalhar, para todo mundo andar, para ficar, é para circular. Então é arquitetura defensiva. Defesa contra quê? Defesa contra pobre. Defesa contra pessoas que não pertencem àquele espaço, segundo aqueles que o projetaram. Então, vejam, é muita ingenuidade nossa achar que na arquitetura se faz isso, no direito não se faz. Né? Nós também, o direito é defensivo. Tá? As instituições jurídicas são defensivas, o Ministério Público é defensivo, a advocacia, a OAB tem que se colocar em questão também, que se coloca um grande defensor das causas nacionais, a OAB também tem que ser colocada em questão, a OAB também é racista, deixar claro, isso. A OAB, o Ministério Público é racista, a magistratura também é racista, isso aí não tem dúvida em relação a isso. As instituições jurídicas são defensivas, se defendem contra negros e negras, se defendem contra pobres, porque são lugares de espaço de poder. Espaço de poder numa sociedade desigual é uma garantia de manutenção de privilégio. Então, esse é o primeiro dado. Se a gente não colocar isso na cabeça, nós vamos entender o tamanho do desafio que está sendo colocado. O Ministério Público tem um desafio brutal. Vocês vão ser violentamente atacados, vocês vão ser violentamente colocados em questão. O que está sendo feito aqui, que é uma questão, isso é uma coisa histórica, vai certamente provocar uma série de problemas na vida de cada um das senhoras e senhores. Então, saibam disso, porque eles não estão enfrentando o Ministério Público, estão enfrentando uma sociedade constituída a partir do racismo. E para vocês não acharem que eu estou exagerando, acho que não estão achando, acredito eu só quero lembrar de uma coisa, um exemplo de um Estado racista. Eu gosto sempre de lembrar do exemplo da África do Sul, mas a gente pode lembrar do exemplo também dos Estados Unidos, enfim. A África do Sul é um Estado por isso que é um exemplo muito vivo, cuja própria constituição enquanto Estado foi feita a partir do racismo. A África do Sul se tornou um Estado por conta do racismo, e não apesar dele. Ou seja, quando se tinha que lidar com a confusão entre holandeses e ingleses, né? Como é que se constrói uma nacionalidade? Inglês, holandês, né? E os africanos que ali já viviam, que são a maioria, que eram a maioria na época, e que são a maioria ainda hoje, como é que você lida com esse problema? Cria-se um discurso de nacionalidade, de pertencimento. As diferenças entre as pessoas, historicamente, as diferenças que foram historicamente construídas, historicamente se colocaram ali, elas vão ser diluídas num discurso nacional. E um discurso nacional tem que trazer também um discurso de hierarquia, porque é um discurso sobre ordem, como é que a sociedade vai funcionar. Então a ordem é essa, branco em cima e negro embaixo. Então você constitui o africano e você coloca o negro ali, e você vai colocar ele no Bantustão. E você mistura isso com religião ainda, o papel da religião tem que ser estudado fortemente. Essa é uma das frentes do Ministério Público também, vejam só, não é à toa que se atacam as religiões de matriz africana. Isso aí é uma questão que tem muito a ver com racismo. Não é uma questão só de liberdade religiosa. Não estou falando só de um discurso iluminista aqui, não. Estamos falando aqui de combate ao racismo. Então, o enfrentamento ao ataque que é continuamente feito às religiões de matriz africana faz parte do enfrentamento do racismo também. Você proteger as religiões de matriz africana é defender também a população negra. Isso é uma questão central, uma questão que tem que ser colocada, porque o discurso religioso ele se constituiu, ele se manifestou de maneira, muitas vezes na história,
como discurso de legitimação do racismo. Então, isso é fundamental também para a nossa compreensão aqui. Bom, feitas essas considerações sobre racismo estrutural, eu espero estar sendo claro, eu acho que a gente tem que partir para o segundo ponto, que é o racismo institucional. E veja, no racismo institucional vai ser fácil falar sobre isso, porque acho que o principal aqui já foi colocado. Para que servem as instituições? O que é uma instituição? A instituição é um espaço de interação. Um espaço de interação onde, dentro desse espaço de interação, certas práticas serão reproduzidas e certas políticas, por consequência, também serão externalizadas, né? Ou seja, essa interação que vai acontecer dentro da instituição, ela vai reproduzir uma série de práticas, essas práticas elas vão gerar certas políticas, e essas políticas terão como objetivo, né, a manutenção de uma certa lógica de funcionamento da sociedade. Então eu crio uma instituição para dar regularidade a certos processos. Então eu crio uma interação ali, as pessoas vão interagindo, e a partir dali eu crio certas políticas, ou crio certas formas, né, de estabilidade do ponto de vista da convivência, que vão fazer com que aquelas práticas sejam reproduzidas. Então a instituição é espaço de interação para a reprodução de práticas sociais. Espaço de interação, reprodução de práticas sociais. Isso é uma instituição. Então o Ministério Público é uma instituição porque aqui é um espaço de interação. Quem entra na instituição, entra de um jeito. Quando entra de um jeito. Quando sai, sai de outro. Notem, a instituição, ela forma, molda as pessoas. E esse é o papel de uma instituição. É para isso que diz interação. A instituição, vou mudar até o vocabulário. A instituição é um aparelho, certo? É um aparelho. É um aparelho ideológico. Um aparelho ideológico por quê? Porque ela vai fazer com que as pessoas que entrarem aqui nesse processo de interação, elas sejam moldadas, a fim de que elas possam também participar desse processo de reprodução dessas práticas. Então o Ministério Público é isso. Então, a gente já consegue. Quem é promotor sabe muito bem disso. Eu lembro que até tinha uma brincadeira que um amigo meu promotor, ele falava que quando você virar promotor, você ganhava o kit promotor, né? Então você começava a andar de um jeito, com o terno de um jeito, o carro também de um jeito, começava a reconhecer já o jeito que falava. Por quê? Porque a instituição faz isso. Toda instituição. O sujeito vira advogado, ele se torna de um jeito. O aluno, quando entra numa faculdade de Direito, ele muda completamente. Primeiro ano, eu falo, o sujeito entra relaxado, de chinelo, né? Vai chamando você de brother, né? Tal. E aí, como é que vai? Silvão? Não, Silvão. Primeiro ano. No segundo ano, ele está chamando você de doutor. No quinto ano, ele só aceita ser chamado de excelência. Chega no quinto ano e fala, ô excelência, como vai? Sabe por que ele faz isso? Não é porque ele te acha doutor ou excelência, é porque ele quer ser chamado de doutor ou excelência. Aí é o que eu faço, só para irritar, né? E aí, doutor, como vai? E aí, brother? Beleza? Por quê? Porque a pessoa quer ser chamada assim, ela faz questão de ser assim. Então veja, o sujeito entra mais relaxado, vai assistir aula de chinelo, e ele vai o quê? Ele vai ficando durinho, o pescocinho vai endurecendo, né? Vai começar a andar com o peito para frente, começa, né, o terno e a gravata, no começo aquele terno mais barato, né? Aquele terno que você, quando ele tá frio ele esfria, quando tá quente ele esquenta. Lavou uma vez, a calça encolhe, né? Fica parecendo a meia, né? Aquela coisa. Primeiro o terno é duro, só tem aquele terno, né? Então precisa. O terno vai ficando brilhoso no fim da semana, né? Vai tomando sol, vai lavando, o terno vai ficando brilhoso, né? Ficando duro e brilhoso. Mas enfim, mas você veja, o sujeito ele acha melhor andar assim do que andar, sei lá, de calça jeans, né? Então, porque para ele já é outra pessoa. E ele é de fato mesmo. Então, a gente fala de ideologia como se fosse um problema, né? Então a gente fala assim, não, a gente não pode ser ideológico, a gente precisa ser técnico, não sei o quê. Você conversa, você é papo furado. Não tem como você olhar para o mundo sem ideologia. Não existe possibilidade. A ideologia é a nossa lente de ver o mundo. Não tem como. Enfim, a ideologia é o modo com que a gente apreende intelectualmente a realidade, o mundo objetivo. Por que pessoas diferentes veem o mundo objetivamente de forma diferente? Porque mudou a objetividade do mundo? Não. É porque elas têm visões ideológicas diferentes.
Então é aí que vários pensadores e filósofos querem trazer uma diferença muito clara entre o que é ciência e ideologia. Né? A ciência talvez seja uma visão objetiva da realidade. Mas mesmo assim, os métodos científicos eles são perpassados por visões ideológicas. Então a gente tem que ter essa dimensão, essa noção muito clara. E o racismo é uma ideologia. Ideologia não é só o modo com que a realidade objetiva se aprende na nossa cabeça. Tudo bem. Só que o que vai na nossa cabeça se transforma na nossa prática, no nosso modo de agir no mundo. Então quando alguém vira promotor, entra na cabeça e ele sai no mundo fazendo uma série de coisas. Eu falo dos advogados, né? Os promotores falam dos promotores, senão a pessoa fica brava comigo. Entra aqui na cabeça e depois sai fazendo um monte de barbaridade no mundo. As barbaridades que fazendo no mundo é isso, ou seja, é o modo que a gente aprende. E a instituição Espaço de Interação é o modo com que a gente vai receber essas práticas ideológicas e o modo com que a gente vai também traduzir em ação no mundo essas práticas ideológicas. Bom, enfim, numa sociedade racista tem uma ideologia que perpassa a sociedade toda. Qual é? A ideologia do racismo. Perfeito? Então, o Ministério Público ele é perpassado pela ideologia do racismo. Portanto, ele também é racista. E as pessoas que estão nesse espaço de interação, que vão sair desse espaço, elas também serão racistas. Olha que problema. Como é que vai fazer? Mas eu não sou racista. Desculpa. Como não? Você vive de novo, você vive numa instituição, você trabalha aqui, você gosta, tem orgulho de ser promotor numa instituição que não tem negro e que denuncia pessoas negras e põe na cadeia pessoas negras o tempo todo e acha isso normal? Como é que você não é racista? Você é racista sim. Você não quer ser. Aí é outra história. Aí vamos dar um primeiro passo. Mas eu não quero ser assim. Bom, então temos que partir para o processo de desconstrução, desaprender a sermos racistas. Assim como nós homens, para os homens, nós temos que desaprender, portanto, a desconstrução do machismo. É todo dia. É todo dia pedindo desculpa. E não só pedindo desculpa, fazendo diferente. Fazendo diferente, sendo diferente. Tentando ser diferente. Nos calando. Ou seja, deixar as mulheres têm que falar. Então, a maior contribuição que um homem faz, sabe qual é? Até um amigo meu falou outro dia, né, numa palestra, né? Ele perguntou para uma palestra, tem um grupo de estudo, aí ele levantou assim, para uma professora, como é que nós homens podemos contribuir na luta contra o machismo? Claro, além do nosso silêncio, né? Além do silêncio, ou seja, o homem não pode ser protagonista da luta das mulheres. Ele não pode. Ele pode ser companheiro, ele pode ser parceiro, apoiador, mas ele não é protagonista. Primeiro dado. Assim como o branco também não pode ser protagonista da luta dos negros. A gente tem que ter isso muito claro na cabeça, porque senão a gente vai estar reproduzindo práticas racistas. Né? A apropriação. Isso muito bem o Dr. Valério aqui. A apropriação. Tá? Então, veja. Então, as mulheres negras, como ficam a questão do cabelo, a questão do turbante, isso é muito importante. Isso aí não é racismo ao reverso. Não, isso aí é o seguinte, eu quero ser protagonista da minha luta, eu quero poder falar, quero me colocar. Enfim, isso para nós é uma questão absolutamente relevante, se a gente de fato tem a intenção de, nesse espaço que se abriu, nessa fenda, abriu-se uma fenda, é uma coisa louca, né? Assim, num bloco sólido abriu-se uma fenda, e nessa fenda que a gente vai trabalhar, é essa fenda que talvez seja a possibilidade de a gente rachar esse bloco do racismo que faça com que essa instituição funcione como um elemento de reprodução de tudo aquilo que ela mesma diz combater. Então, veja, o racismo institucional. Então, eu quero destacar isso, essa diferença de racismo estrutural e institucional, porque algumas pessoas não falam de racismo estrutural e falam só de institucional, como se a mudança nas instituições fosse suficiente para combater o racismo. Então, ficam querendo fazer políticas institucionais. Então, quer dizer, vamos colocar negros no Ministério Público, isso será suficiente. Não é assim que as coisas funcionam. Deixar claro, colocar negros aqui é fundamental, de fundamental importância. Ninguém está discutindo isso. Estamos miscigenando o espaço de poder. Temos que colocar negro aqui também. Colocar, sabe, o promotor, e sei que tem muito isso, porque tem advogado que faz isso. Quem trabalhou em escritório de advocacia, em grandes escritórios como eu trabalhei, né? E eu sou advogado, eu tenho uma especialidade, doutor Valério, talvez você não saiba disso, do escritório de advocacia. No escritório de advocacia, além do eu trabalho com questões empresariais. Eu fui trabalhar no terceiro setor porque eu já era especialista em direito tributário e financeiro.
E eu quis entender como é que isso funcionava na parte do terceiro setor, porque eu achava que eu tinha que dar uma contribuição como advogado. Mas a minha formação, minha especialidade, eu sou advogado tributarista. Né? Sou advogado tributarista sempre, assim, eu quase, ainda bem que não fiz isso, né? Puxa, graças aos orixás, eu ia fazer mestrado em direito tributário. Aí uma coisa na minha cabeça me levou para filosofia. Ainda bem, foi a melhor coisa. Até porque... Eu não sabia que você estava fazendo. Pois é, eu fui fazer graduação em filosofia, fui estudar filosofia, economia política, ciência política, fui fazer doutorado em filosofia. Foi a melhor coisa, até porque eu descobri o seguinte: os grandes economistas do mundo eram filósofos, né? Olha que beleza, né? Adam Smith era filósofo, Marx era filósofo, formado em direito, Keynes também era um sujeito que gostava de filosofia, e hoje o economista mais discutido do mundo é filósofo também, né? Que é o Piketty. O Piketty é doutor em filosofia, não é em economia, né? Eu falei, poxa, então acho que eu estou no caminho certo. Mas veja, eu sou advogado tributarista. E assim, as barbaridades que eu discuto no escritório de advocacia, nos grandes escritórios, é um absurdo. Assim, todo dia tem uma história de racismo. E sabe o que eu já ouvi no escritório? Eu era estagiário do escritório, depois me tornei advogado do escritório, enfim. Mas saí logo, ainda bem. E eu lembro que eu era estagiário, eu não lembro que eu não consegui pegar um processo, fiz alguma coisa errada, eu não lembro. Daí o advogado me falou assim: se você precisa pensar bem, viu, essa coisa de você ser advogado, porque talvez você tenha mais vocação para fazer trabalhos manuais. Sem demérito com o trabalho manual, mas vocês perceberam que ele fez? Perceberam que ele me colocou no que ele acha que é o meu lugar? Ele falou assim: você precisa pensar bem, porque às vezes não é o seu lance ser advogado. Não é a tua praia, tem que ver. Você não gosta de fazer outra coisa na vida. Você falou que você é músico, né? Você toca, eu toco. Né? Você falou que você é músico. Será que não é isso que é tua vocação? É isso que ou seja, esse sujeito, ele estava numa de querer me ajudar, ser legal, ser bonzinho. Vocês perceberam? Que bonzinho não quer dizer nada? Perceberam que a gente tem que trocar uma coisa? Veja, a gente precisa parar de querer fazer caridade e começar a fazer justiça. Caridade, a população negra não quer caridade, a gente quer justiça. Justiça é política. E justiça é repartir. Justiça é distribuir. Justiça é dividir. Aristóteles já falava isso. Então nota, e justiça não é fazer como você quer. A justiça é fazer como o outro precisa, para construir uma sociedade melhor, né? Não tem justiça, não tem carência de um lado e excesso do outro. Nossa sociedade é isso, é carência e excesso, o tempo todo. Então nós vamos tocar a justiça, a caridade pela justiça. Então não adianta fazer um evento, você vai entender o que eu estou dizendo. Fazer um evento para falar de como o Ministério Público é bom para os negros, como o Ministério Público entra com ações, como se não fosse dever funcional, né? Entrar com ações para combater o racismo, como o Ministério Público é legal, como o Ministério Público acolhe, faz até um auditório para os negros virem ouvir os promotores brancos falarem dos seus feitos. A gente não quer isso, ninguém quer isso, ninguém precisa disso. Isso é caridade, isso não é justiça. Fique muito claro. E além de não, veja, e além de não ser justiça, não adianta ficar alardeando uma coisa que tem que ser feita pelo dever. Dever funcional, porque racismo é crime. Só falta o promotor dizer o seguinte: não, eu não vou perseguir o racismo. Claro que vai, se não perseguir o racismo, isso é prevaricação. Ele está cometendo um crime, desculpa. Então não é nenhum mérito pessoal um promotor, né, tratar as questões raciais. Assim, isso, que fique claro isso, né, a posição. O movimento negro, acho que eu tomo licença para falar em nome do movimento negro. É isso, não queremos caridade. Bom, agora racismo de Estado, para a gente começar a avançar. O racismo é um processo. O racismo não é uma prática isolada, não é. O racismo é um processo. É um processo de reprodução dessas condições em que a população negra sempre fica inferiorizada. Para que um processo tão brutal, tão violento, que mata tantas pessoas todos os dias de maneira silenciosa, sem que a parte boa da sociedade se levante contra isso, para que isso possa acontecer, é necessário que haja uma força muito maior do que qualquer grupo e do que qualquer indivíduo na sociedade. É necessário que isso torne uma forma política. E a forma política disso, numa sociedade como a nossa, dividida, é o Estado. Então não existe possibilidade de reproduzir as condições do racismo se não houver o Estado participando dessa lógica.
não existe racismo sem Estado, certo? Como é que isso reproduz? Veja, nós estamos aqui numa instituição que tem um papel importante, que é uma instituição estatal, né? Ministério Público, certo? Nós estamos discutindo racismo institucional. De alguma forma, a magistratura, e eu tive também há pouco tempo dando aula na Escola Superior da Magistratura para os novos juízes, acho que 107 juízes, acho que mais ou menos passaram no concurso. Eu vou perguntar para vocês aqui, né, já que é um grupo, a gente está conversando, batendo papo, pergunto, quantos desses juízes eram negros? Quantos negros? Nenhum. Dos 107 juízes que passaram no concurso, estavam assistindo a aula ali, porque de alguma maneira, talvez se alguns pudessem escolher, falo isso tranquilamente, não estariam assistindo a aula, porque eles são obrigados, né, para fazer a parte, né, acabar passando no concurso, mas foi muito interessante, ficarem interessados, enfim, discutiram, um clima de muito respeito, nessa questão racial. Nenhum deles negro, nenhum. Todos eles vão julgar pessoas negras, vão dar sentenças para pessoas negras, vão todo dia lidar com pessoas negras, sem ter a menor ideia do que significa ser negro, menor ideia do que significa ser negro. E muitos sem se preocupar com isso, também não querendo ter qualquer ideia do que é ser negro. Então, estou falando de Estado, portanto, veja que o Estado reproduz as condições para que o racismo se manifeste. Ficou muito claro, quando falamos de racismo estrutural, que o racismo ele não é um dado apenas da positividade, mas da negatividade. Traduzindo o que eu disse, o racismo ele se manifesta na ausência, e não apenas na presença, não no ato. Ou seja, o não fazer nada, o não dito, ele é um racismo. O racismo é o não dito. Então, quando alguém suporta que um negro tome um tapa na cara, alguém conviva com números como os nossos, ou seja, o Brasil nos últimos anos, os homicídios, eles estão ou vem caindo ou estão estáveis, né? Só que, se você pegar proporcionalmente a população negra, jovem negra, os homicídios vêm aumentando, que é uma loucura. A juventude negra vem morrendo loucamente. Ser negro hoje, entre 16 anos e 24 anos, é você viver em risco. Você corre tanto risco ser um negro dessa idade do que você viver, sei lá, no Iraque, numa guerra. Então, então, o fato do Ministério Público, dos ministérios públicos no Brasil inteiro, nada fazendo uma mobilização, um movimento contra isso, não enquadrarem as polícias, isso demonstra o quanto o Ministério Público introjetou a lógica do racismo. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 promotores nessa sala, mas sei lá quantos milhares existem, né, no Brasil inteiro, e que nada fazem e que normalizam isso. Entenderam? Então vejam, o racismo é o não dito, é a ausência, é a reprodução das condições a partir das quais o racismo se manifesta. E o Estado, portanto, tem um papel central. Ou seja, quando não tem cota na universidade, quando não se discute racismo, quando o Ministério da Educação não coloca isso como uma questão central, quando depois de muita luta os movimentos sociais negros conseguem colocar uma lei que institui o ensino de história africana nas escolas, e nada acontece, o Ministério Público nada faz, porque você não tem nem professor, você nem universidade capaz de formar professores para dar aula sobre essas disciplinas. Quando os professores de direito não sabem, e os diretores das faculdades de direito não sabem, que essa obrigação instituída pela Lei 10.139, que modificou a Lei de Diretrizes e Bases, aliás, tem gente que não sabe que a Lei 10.139 modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, gente que acha que é uma coisa diferente. Vejam, não sabe que é a margem, que é outra coisa, que é coisa de negro, olha só. E não sabe que isso modificou o ensino nacional. Os diretores da faculdade de direito não sabem que é uma obrigação instituir no curso, de maneira transversal, a questão racial. Então, vejam, e essa lei é de 2003. Ela não é uma lei do ano passado. Ela é de 2003, ou seja, faz 12 anos, é isso? Faz 12 anos que essa lei está em vigor. Essa lei está em vigor. Só que ela não tem eficácia. É uma lei não efetiva. É uma lei que não tem eficácia social. Por que não tem eficácia social? Porque quem é responsável por os fiscais da lei nada fazem em relação a isso. Mas isso é uma questão, não é uma questão lateral. Porque nós estamos falando aqui de desaprender a ser racista. Essa lei é um dado que de alguma maneira tenta fazer com que as pessoas desaprendam, coloquem essa questão na mesa, ou seja, quer ser negro, quer ser branco, vamos falar sobre racismo, vamos falar sobre isso.
Eu quero uma aula de sociologia, eu tive sociologia do direito, eu nunca estudei sociologia do direito, questão racial, não tive um professor que virou para mim e falou sobre isso. Né? Até porque eu sempre fui o único negro da sala, ou estudei com 2 outros negros. Né? Me disseram que eu sou, em 2011 eu me doutorei, que eu sou o primeiro a ser doutor em filosofia do direito, pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que tem quase 200 anos. Como é que pode, então, uma coisa dessa? Então veja, isso é ausência, esse é o Estado que nada faz, é o Estado que permite que se reproduzam essas condições. Então, vamos lá, vamos ampliar isso. Consequências. A gente está discutindo os grandes assuntos nacionais hoje, por exemplo, reforma política. Todo mundo quer discutir reforma política. A gente se acha no dia de discutir reforma política sem discutir racismo. Como é que faz? Né? Você vai discutir reforma política, representação, participação da população, quando você tem genocídio da população negra acontecendo, e quando você tem uma subrepresentação dos negros dentro dos partidos políticos. Os partidos políticos, vejam a composição do Senado. Quantos negros você tem no Senado? Pouquíssimos. Quantos negros são deputados federais? Quantos negros estão, né, nas direções nacionais dos partidos? Aí eles criam aqueles núcleos, né? Sei lá, me fala, CONEM, o Negro, Tucanafro, PMDB Afro, tal. Eles criam um gueto. Eles criam um gueto para falar dos negros, né? Para que os negros falem de si mesmos, né? E os brancos nunca falam de si, porque eles são a regra. Eles são o normal. Então quando a gente tem que medir, a régua que mede o mundo é branca, né? É heterossexual e branca. A régua do mundo é essa. Como é que faz? Então esses são os desafios. Então falar de racismo institucional, falar de racismo do Ministério Público, fala de racismo estrutural, antes de tudo, e fala de racismo de Estado, ou seja, como é que a lógica do Estado para a reprodução da ordem, para a manutenção de uma certa ordem social, ela conta decisivamente, necessariamente, com a participação dos aparelhos estatais, que reproduzem, tanto no campo da força, da violência, como no campo da ideologia, as condições do racismo. Ponto. Tudo bem? Ação afirmativa. Política de ação afirmativa. As políticas de ação afirmativa, elas, nesse contexto, elas têm importância, primeiro, porque elas traduzem uma reação política às práticas racistas, ou seja, as ações afirmativas dificilmente elas são o resultado de uma prática governamental assim pensada a partir de um gabinete. Elas geralmente são resultado de uma resposta a uma pressão da sociedade, dos movimentos sociais ao racismo. Então, como eu falei, o Estado tem que reproduzir condições, mas tem que reproduzir a ordem. Então, quando a ordem é ameaçada, ou quando as condições de reprodução da ordem são de alguma maneira abaladas pelo próprio racismo, então é necessário dar alguma resposta, é necessário criar algum consenso. Então, as ações afirmativas, elas são políticas que tentam, de alguma maneira, levar algum tipo de consenso diante de situações conflituosas. Então, é uma resposta. Olha, estender a mão, falar assim, tudo bem. Para que a gente não perca o braço, a gente está dando os anéis. Então, as ações afirmativas têm esse contexto de apaziguamento, de consenso. Então, vou falar claramente aqui. Muita gente diz assim, a política de ação afirmativa são políticas de esquerda ou socialistas. Não são. São, na sua essência, políticas liberais. Liberais. Porque tentam, de alguma maneira, criar condições de conceito de manutenção da ordem. Agora, ao mesmo tempo também, para aqueles que são mais à esquerda, é também luta das esquerdas, a política de ação afirmativa, por quê? Porque se a gente for ler, por exemplo, alguns clássicos sobre essa questão, né, de classe, enfim, nós vamos entender que o movimento sindical coloca como parte do que eles chamam de luta de classe defensiva a proteção das políticas salariais, das condições de salário do trabalhador, a diminuição da jornada, ou seja, isso faz parte da luta de classe defensiva. Isso aí está nos livros clássicos sobre essa questão. Né? E aí a luta de classe ofensiva é outra coisa, já como diz, né? Isso é another brick on the wall, né? Isso é
Isso é quebrar tudo, é só discurso. Mas a defensiva é isso, defender as condições mínimas de acesso do trabalhador, zelar pela saúde, lutar pela diminuição da jornada de trabalho sem diminuição do salário, garantir emprego, faz parte, ou seja, o movimento socialista luta por isso. Agora, a questão é a seguinte, qual a diferença de lutar dessa maneira, de lutar, por exemplo, pelas condições de vida da população negra, que são também, na sua grande parte, trabalhadores, que são a maioria dos trabalhadores. Então, quem luta pela esquerda, vamos colocar dessa maneira, claramente, luta também pela emancipação dos negros e negras. Não tem como. Então não tem como lutar contra a política de ação afirmativa dizendo que é uma política liberal, que é política liberal mesmo. Certo? Então, quem luta por uma sociedade democrática, seja de esquerda ou de direita, ou liberal, ou não liberal, ou socialista, luta também pela libertação de negros e negras. E tem que lutar necessariamente e até vamos pensar em outro ponto. Quem quer falar dessa questão de classe, vamos pensar então uma questão mais idealista, dignidade humana. Então, quem faz discurso sobre dignidade humana, sinto muito. Então, quem acha que pode falar de dignidade humana, mas não pensa na questão das ações afirmativas, não pensa na questão da dignidade da população negra, não pode falar de dignidade humana, a não ser que acha que pessoas negras não são humanas. Então, não dá para fazer discurso nem materialista, nem um discurso de prática de manutenção da ordem liberal e nem discurso socialista quem é contra a ação afirmativa. Assim, é uma posição que eu tenho pensado muito a respeito disso e, veja, estou até disposto a ouvir posições contrárias, mas eu acho que vai ser complicado me demover dessa ideia porque eu tenho pensado muito nisso. Ou seja, nós estamos falando de sobrevivência de pessoas, de mulheres negras, nós estamos falando aqui de pessoas que vivem na pobreza extrema, que tem uma condição muito, mas muito difícil e vão ter muito mais dificuldade de sair diante das políticas globais. As políticas globais, há números que falam disso, as políticas sociais, gerais, universais ou universalistas, elas atingem de maneira diferente a população negra. Se você pegar a saúde, por exemplo, política de saúde, você vai ver, as mulheres negras elas morrem mais de câncer no colo de útero do que as mulheres brancas. E por que isso? Porque elas têm uma propensão a isso? Não é isso. É porque os médicos brancos, primeiro, não querem tocar as mulheres negras. E segundo, porque elas têm menor acesso ao sistema de saúde público. Não fazem o exame de Papa Nicolau, por exemplo. E quando descobrem a doença, já está no estágio mais avançado. É isso. Política de previdência, ou então de assistência social, Bolsa Família. O número de pessoas negras que precisam de Bolsa Família é menor, é maior do que o número de brancos. Então, o número de pessoas negras que recebe o Bolsa Família é inferior ao número de pessoas que realmente necessitam. Ou seja, até a política de Bolsa Família atinge de maneira diferente a população negra. Se ser negro e branco receber Bolsa Família é diferente. Então, não dá para a gente pensar que não seja necessária uma política mais focal, voltada para a população negra. Então, isso a lógica da ação afirmativa é isso. É você fazer política distributiva, ou como os americanos falam, ter para justificar, para legitimar as políticas de ação afirmativa, você ter um forward looking, olhar para frente, um olhar prospectivo, pensar que tipo de sociedade a gente quer construir, mas também ter o que eles chamam de backward looking, um olhar retrospectivo para que a gente possa transformar as políticas de ação afirmativa em políticas de reparação. São políticas reparatórias, políticas de justiça corretiva, falando aqui no linguajar da filosofia política. Justiça distributiva, olhar para frente, construir uma sociedade mais justa. Backward looking, olhar para trás. Reparação, justiça corretiva. Então, essa é a legitimação, a justificação das políticas de ação afirmativa. Dentro do Ministério Público, sendo rápido para terminar minha fala, para a gente poder discutir. O que eu acho? Bem, concurso público, política de cota, pontuação acrescida, essas coisas você conversa, tá? Vamos ser claro. Até porque tem uma coisa chamada Constituição Federal que a gente precisa obedecer, minimamente, certo? Artigo 37, está lá, princípio da administração pública. Dentro dos princípios está o princípio da eficiência. Então qualquer política pública ou qualquer ato administrativo tem que ser pautado pelos princípios da administração, dentre os quais a eficiência.
Então, se você for mudar a regra de um concurso público aqui dentro do Ministério Público, essa regra é um ato administrativo, certo? E tem que ser pautado pelo princípio da eficiência, ou seja, tem que ter adequação entre meio e fim. Qual que é a finalidade? A finalidade não é definida pelo Ministério Público, é definida pela Constituição Federal. Deixa claro. Por uma sociedade livre, justa, solidária, enfim, aquelas coisas que nós já conhecemos, que a gente aprende na escola, mas quando chega na prática, a gente esquece tudo. Então, os fins institucionais do Ministério Público são definidos pela lei e, acima da lei, pela Constituição Federal. Certo? Então, os meios têm que ser os adequados para atingir aquelas finalidades que estão na Constituição. Eficiência, adequação entre meio e fim. Qual que é o meio mais eficiente para se atingir a finalidade da Constituição, que é de produzir uma sociedade justa e democrática? Não tem sociedade justa e democrática se não houver ação afirmativa, se não houver negros em espaços de poder, se não houver negros ocupando cargos importantes como do Ministério Público. Então vejam, adequação meio e fim. Tem que ter política de cota, reserva de vaga. Não tem que ter medo de falar isso. Reserva de vaga para a população negra. E não é cota cega. Se não houve preenchimento, depois divide as vagas. Mas tem que ter vagas, negros concorrendo com negros dentro dali das cotas. É assim que se faz política afirmativa, para garantir que os negros ocupem esse espaço. Então não pode fazer pontuação acrescida. Isso é conversa fiada, é de quem não quer resolver o problema. Certo? E sendo até conservador, não se pode pensar numa cota menor do que 30%. É isso. Mas eu acho que... Tudo bem, coloca na mesa, mas tem que colocar em discussão. E qual que é a racionalidade disso? São Paulo, por exemplo, São Paulo, a população negra corresponde a 36%, 37%. Certo? Então isso tem uma racionalidade discursiva. Agora, se for uma racionalidade mesmo, tem que ter 70%, daí igualava, né? Mas como isso aí vai gerar, como diz a filósofa, tiro, porrada e bomba, né? Isso aí, então a gente até dá uma recuada. 70%. Então a gente até pode de alguma maneira falar, bom, vamos fazer uma coisa. Então a gente vamos lutar aí por algo que seja minimamente aceitável, que é 30%. Outra coisa, qual que é o critério? Se fala muito da tal da autodeclaração, heterodeclaração. Tem que ser heterodeclaração. Eu vou explicar para vocês. Por que autodeclaração não? Porque quando se fala de autodeclaração, o que é autodeclaração? É quando a pessoa mesmo, ao se declarar negra, ela já se coloca preenchendo as condições necessárias para ocupar a vaga. Então, a autodeclaração é a pessoa, ao manifestar a sua identidade, ela já preenche as condições jurídicas necessárias para o preenchimento da vaga, ou melhor, não só para o preenchimento, mas para concorrer ao pleito. Certo? Ponto. Só que eu acho que a autodeclaração, ela admite prova em contrário, mas aí, né, a gente fala, né, ius tantum, né, mas aí tem que entrar com o processo administrativo ou ação judicial para dizer que a pessoa não é negra. E aí é o inferno. Né? Certo? Então, qual que é o melhor? A declaração. Heterodeclaração, ou seja, a pessoa se manifesta enquanto tal, mas a manifestação ela está condicionada à validação ou da banca examinadora ou de uma comissão, né, que vai deferir ou não a inscrição no concurso. É assim que tem que ser feito. Mas isso é impossível. Não é não. A Prefeitura de São Paulo fez assim, eu participei, né, eu participei do processo. A Defensoria fará desse jeito. E outros lugares também fazem desse jeito. Heterodeclaração. Ou seja, é a declaração, a pessoa, claro, ninguém está dizendo que a pessoa deve ser, se a pessoa vai ser branca ou negra, não é tribunal racial, como muitos querem dizer que é. Não é isso. A pessoa fala assim, eu sou negra, ou eu sou negro. Aí, o deferimento está condicionado a isso. Outra coisa, tem que ser muito claro, muito objetivo, falo sem problema nenhum. O que a gente entende como uma pessoa apta a concorrer ao concurso? Negro, né? Negro, ou seja, falando em termos do IBGE, preto, preta, ou que tenha pai ou mãe preto ou preta. Acabou. Fenótipo. É fenótipo. É fenótipo. A discriminação no Brasil já é fenotípica. Né? Assim, a gente discrimina as pessoas pelo fenótipo que elas têm. A pessoa parecer ser branco. Veja, tem uma coisa que chama colorismo. Quem quiser estudar essa questão racial, é um negócio impressionante.
Para que vocês tenham uma ideia, a minha trajetória acadêmica, nenhum dos meus trabalhos acadêmicos é sobre racismo. Né? Eu estudei filosofia mesmo, pura, filosofia política, eu estudei economia política. Porque eu acho que a questão racial, ela precisa de certos instrumentos, para que a gente possa entender. Até porque para a gente colocar a seguinte questão, inverter o jogo, né? Como eu acabei de inverter aqui, eu acho que vocês vão ficar pensando nisso, ficar pensando nisso hoje. Assim, não é falar de negro, é falar de branco. Eu tenho que falar de mim, quem é branco. Assim, eu quero falar dos meus privilégios, não quero falar de como os negros sofrem. Eu quero falar de como eu sou privilegiado por ser branco, numa sociedade como essa. Então é o contrário. E aí o contrário que eu faço também. Eu pergunto para alguém, vamos falar de economia? Eu gosto de falar de economia. Eu quero falar sobre economia, intervenção do Estado na economia, regulação econômica, vamos. Perfeito. Tá, mas só que a gente tem que falar de uma coisa, talvez antes, falando do Brasil, tem que falar de racismo. Ah, mas eu não sei nada de racismo. Eu falei, então não vamos nem começar a conversar. Porque então você não sabe nada de economia. Quem não sabe sobre racismo, não sabe nada de economia, não sabe nada sobre intervenção do Estado na economia, não sabe nada. Não sabe sociologia, não sabe direito. Deixar claro. Então, é inverter esse jogo. Então, vejam, falo de maneira muito clara. Nós temos, portanto, traçar alguns critérios e colocar de maneira muito firme. A discriminação no Brasil é fenotípica. Tem uma coisa que chama colorismo. Mais uma vez quero falar da professora Lia, estou muito impressionado com o trabalho dela. Né? Vocês perceberam? Eu já tinha dito sobre branquitude, mas ela é muito boa. Depois eu passo a entrevista dela, se quiser passar para as pessoas, para verem como é que ela é incrível. Olha o que ela diz. Ela está estudando agora o racismo dentro das famílias interraciais. Sabe o que ela descobriu? Que quando você tem uma família, o pai branco, mãe negra, ou o contrário, os filhos mais claros, eles são privilegiados pelos próprios pais. Os pais investem mais na educação, mais na formação, porque diz o seguinte, bom, esse aqui é mais claro, esse aqui tem mais chance de dar certo. Vocês perceberam? E mais, ela falou que ela chegou numa família de pessoas negras, o pai negro e a mãe branca. Aí começaram a conversar, ela começou a entrevistar a família, o pai junto, falou, você sofreu racismo? O pai, não, nunca sofri racismo, nunca sofri nenhum ato de racismo, minha família é perfeita. Falou que na hora que o pai saiu, para ir no banheiro, na cozinha, aí chegou a mãe branca, os filhos, né, falando assim, olha, ele não está querendo falar, mas nós já presenciamos várias vezes ele ser objeto de racismo. Várias vezes. É tão difícil para ele falar, mas nós sabemos que é assim. A pessoa nega. Entendeu? Então, dentro da confecção dos afetos, existe colorismo. Ser uma mulher negra com traço mais clara te dá privilégios. O cabelo te dá privilégios. O Gilberto Freire falava isso claramente, né? Gilberto Freire que tem que ler para entender, né? Como é que a nossa cabeça funciona, né? Ele falava branca para casar, mulata para transar, né? Ele falava outro termo, né? E negra para trabalhar. É isso que ele falava. Ou seja, mais claro, o protótipo da mulata, a mulher mais clara, isso é colorismo. Nos Estados Unidos, tem vários estudos que tratam sobre o colorismo. Então, veja, nossa sociedade, meus caros, prezados, é uma desgraça. Só que ela é desse jeito porque a gente constituiu ela assim, a gente tem a possibilidade de se constituir. Quero dizer que eu estou muito feliz de poder falar disso, não é sempre que eu tenho a oportunidade de falar isso tão claramente, uma instituição que, como outras tantas, é tão conservadora, mas fico muito feliz porque é uma instituição que pode dar uma grande contribuição para que nós possamos iniciar um processo de combate ao racismo, possamos realmente construir uma sociedade livre, uma sociedade justa, uma sociedade solidária. E com isso quero parabenizar todas e todos